Fala aí, meu Engenheiro amigo. Daniel, Beleza? boa noite, como vai? Tudo bem? Tranquilo? Boa noite. Gostei desse Tchau. papel de parede aí, hein? Opa! É o nome da Daniel, empresa? queria dizer que é uma honra e uma satisfação imensa estar aqui com você hoje, tá? E obrigado por tudo que você já fez por mim com o seu treinamento, tá? Realmente foi algo que mudou a minha perspectiva profissional inteiramente. Legal, cara. Fico honrado em escutar isso. E para mim é uma honra também te receber aqui, falar com você e te receber, mostrar a sua experiência para a galera e a galera também aprender. E eu também aprender muito com a sua experiência aí. Esse é o objetivo hoje. Positivo. Bom, galera, para a gente começar, vocês estão escutando bem o Engenheiro Daniel? Quem estiver escutando bem, manda um ok aí só para saber se vocês estão escutando bem ele, tá? Que já aconteceu o caso da galera não escutar. Para a gente começar, Engenheiro Daniel, eu queria que você contasse um resumo da sua história. Como que você começou na engenharia mecânica, quais foram os seus sonhos ali no começo, por que fez engenharia mecânica, se já Aham. atuou como engenheiro registrado ou não, e como começou a pensar em trabalhar autônomo. Muito bem. Bom, para contextualizar, Daniel, eu sou engenheiro de produção mecânica formado já há 22 anos. Eu fiz uma pós-graduação em MBA em gestão de projetos e tenho uma especialização em engenharia automotiva pela USP, certo? Eu atuei Bacana. durante 27 anos como CLT, sendo que desses 27 anos, 22 anos foram numa única empresa e focado na área de engenharia de aplicação e vendas de motores diesel para o mercado industrial, tá? Então, a maior parte da minha carreira atuei na engenharia, certo? Bem focado na mecânica, tá? Como que iniciou minha trajetória como engenheiro autônomo? A empresa onde eu trabalhava, ela passou por um momento muito difícil e, infelizmente, isso culminou no meu desligamento. Isso foi em meados do ano passado, tá? E a partir daí, eu despertei para uma realidade muito difícil, que é o fato de eu já ter uma faixa etária e ter atingido uma faixa salarial que torna a minha recolocação como CLT praticamente impossível. Apliquei para várias vagas no LinkedIn, enfim, corri atrás de várias oportunidades para me recolocar como CLT e simplesmente o mercado está fechado para mim, essa que é a verdade, tá? Isso me colocou diante de um dilema muito grande, né? Nessa mesma época, eu comecei a ter acesso aos seus materiais através das redes sociais, né? Isso me chamou a atenção, porque me mostrou uma perspectiva que até então, trabalhando como CLT, eu realmente não enxergava o mercado dessa maneira, né? Em meados do ano passado, você promoveu um treinamento nos mesmos moldes como o treinamento da semana que vem, né? Eu participei desse treinamento, e aí realmente, quando eu fiz esse treinamento, eu entendi que a sua mensagem fazia todo sentido para mim. Era o que realmente estava precisando. Eu adquiri o seu treinamento completo, estudei com bastante afinco o seu treinamento, comecei a aplicar passo a passo todos os conceitos que você apresentou no treinamento, tá? Bom, de maneira resumida, eu comecei a atuar como autônomo em outubro último, tá? Na primeira semana que eu comecei a fazer as prospecções, já começaram a surgir as primeiras oportunidades de negócios, tá? Comecei a captar os primeiros clientes e os primeiros negócios começaram a surgir, tá? Hoje eu tenho focado bastante na área de brinquedos, na área de máquinas pesadas, tá? Até pelo meu background como engenheiro de aplicações de motores, isso me facilitou, de certa maneira, o acesso à área de máquinas pesadas, tá? Eu tô fechando agora a minha primeira responsabilidade técnica de um buffet, que foi o primeiro buffet onde eu fiz os primeiros Show. trabalhos como Parabéns. autônomo, tá? Prestei alguns trabalhos também de consultoria em engenharia de aplicações de motores, para esse segmento de mercado de máquinas pesadas, tá? O que eu poderia dizer para você? É um segmento promissor, óbvio, tem os seus desafios, como toda área tem, né? Você tem que ser bastante persistente, não pode ter medo de bater na porta do cliente, colocar a cara a tapa e estar preparado para escutar muito, não, porque isso faz parte, tá? Mas a partir daí, você começar a prospectar, você começar a procurar abrir o seu leque,
que você começa a montar a sua carteira de clientes, certo? O que eu poderia falar também? O que começou a abrir as portas para mim como engenheiro autônomo foi oferecer para o mercado serviços diferenciados que têm um valor agregado elevado, tá? Então, mais especificamente, na área de brinquedos, eu tenho oferecido manutenção preventiva e corretiva de brinquedos eletromecânicos, tá? Na área de máquinas pesadas, eu tenho oferecido consultoria em engenharia de aplicações, que é a minha especialidade, né? E elaboração de documentação técnica também, tá? Manuais, normas técnicas, procedimentos de manutenção e operação de motores, enfim. Então, foi esse tipo de serviço diferenciado que me abriu as portas e me possibilitou fechar os primeiros negócios, tá? De outubro até dezembro, que foi efetivamente quando eu comecei a atuar como autônomo, eu já faturei próximo de 20K, certo? Eu estou me organizando agora nesse começo de ano para ampliar a parte de prospecções, né? Eu realmente preciso focar em outros segmentos de mercado, não apenas brinquedo e máquina pesada, tá? Tem que explorar outras áreas de negócio também, né? E aumentar, sobretudo, a minha cartela para aumentar esse número, né? Show, legal. E antes de você conhecer o treinamento, qual que era o seu principal problema? Bom, como eu comentei, por ter trabalhado tanto tempo como CLT, eu acabei ficando condicionado àquela realidade de mercado, quer seja, você trabalha numa única empresa, você tem que seguir uma série de normas, uma série de restrições que acabam, de certa forma, limitando muito a sua atuação como engenheiro, tá? E isso faz com que você tenha uma visão distorcida da realidade. Quando eu comecei a atuar em outubro, foi um choque muito grande para mim, porque veio de uma bagagem de quase 30 anos de CLT, né? Foi realmente um choque cultural e um choque de postura. Ter essa noção de que, como autônomo, você tem um mercado imenso à sua disposição, né? E que, acima de tudo, é uma questão de postura. Quer seja, você tem que ser proativo, você tem que fazer parcerias estratégicas com profissionais que já atuam na área, que já têm conhecimento, já têm know-how, né? Quanto a isso, queria destacar o trabalho do engenheiro Wilson, que realmente ele me deu um suporte muito grande quando eu comecei a atuar como autônomo. Eu só tenho a agradecer ele, porque se não fosse por ele, se não fosse pelo seu treinamento, eu não estaria hoje aqui com vocês, tá? Então, Engenheiro Wilson, para quem não conhece, o engenheiro Wilson é um mentor do treinamento, é a pessoa que cuida do nosso grupo do Telegram, da nossa comunidade de engenheiros tubarões, e é um cara que é meu braço direito, é um cara que eu já trabalho com ele há muito tempo, ele foi o meu aluno de 2020, se eu não me engano, faz muito tempo, e a gente criou uma parceria muito boa, e hoje ele está dentro do treinamento também ajudando os alunos. sim. Então, Ele é um cara espetacular. Fez uma parceria com ele, né? Ele te ajudou. Ele é um cara espetacular. Uhum. Uma outra questão importante que eu gostaria de destacar também, Daniel, é o seguinte: existe uma preocupação muito grande com relação à capacitação do profissional como engenheiro autônomo, tá? Porque, basicamente, qual é o nosso produto atuando como autônomo? Nosso produto é conhecimento, experiência e informação. Nós trabalhamos com uma matéria, com um material muito técnico, muito específico, muito complexo, né? Os nossos clientes têm demandas muito específicas e muitas vezes eles próprios não sabem o que eles precisam ou o que eles querem, né? Então, como engenheiro autônomo, existe essa preocupação de você entender a fundo, de você se capacitar, estudar a área de conhecimento que você pretende se dedicar com mais afinco, tá? Absorver o conhecimento e quando você tiver uma interação com o cliente, você demonstrar esse conhecimento, você demonstrar essa excelência naquilo que você está se propondo a fazer. Então, eu tenho essa preocupação, sempre tive essa preocupação, desde a época que eu trabalhava com CLT, né? E agora, como autônomo, mais ainda, porque realmente é uma necessidade imprescindível, né?
Legal. Então, assim, só para contextualizar, Daniel, o seu problema antes de conhecer o treinamento foi mais ligado, então, a que você não conseguia cargos de engenheiro mecânico na área, ou qual que foi? Eu já atuava como engenheiro na época de CLT, né? Mas de Já uma era maneira CLT muito... mesmo, engenheiro? Sim, aham. Ah, tá. Mas como CLT, eu tinha uma atuação muito limitada, né? Por questão de Certo. procedimentos da empresa, por questão de área de atuação, né? Enfim, então, esse eu enxergo como um dos pontos negativos de você atuar como engenheiro CLT. Você está condicionado a uma única rotina, a É muito regras e limitado. procedimentos da empresa e é isso, entendeu? Tá. E E aí, muitas vezes, como como foi o autônomo, meu você... caso, Pode falar, pode e terminar. muitas vezes, como foi no meu caso, enquanto CLT, embora eu atuasse como engenheiro, mas a dinâmica das atividades que eu exercia como CLT acabaram me direcionando muito mais para a área comercial do que para a área técnica. Na verdade, houve, digamos assim, um acúmulo de funções. Eu era responsável tanto técnico como comercial por uma área específica na minha atuação como CLT. Né? Desculpa. Show, entendi. E, e você acha, assim, o que te chamou mais atenção no mercado do autônomo? Você, quando você teve esse problema aí pela frente, né? Você viu que estava um pouco limitado, viu que você podia mais, né? Viu ali, analisou os sonhos que você tinha pela frente. E o que te chamou mais atenção no mercado autônomo? Basicamente, a liberdade que você tem de você montar o seu horário, de você montar a sua dinâmica de trabalho, tá? Liberdade de território, porque enquanto CLT eu estava condicionado a uma região geográfica específica, tinha um monte de regra que não podia ser infringida, entendeu? Isso realmente acabava limitando muito a nossa atuação, tá? Então, hoje, como autônomo, isso não existe mais. Então, como você costuma falar, o céu é o limite, né? E uma das coisas que eu enxergo como muito problemática na realidade de CLT e no mundo corporativo é aquela pressão, aquela tensão que existe no ambiente de trabalho. Porque você sempre fica com aquela incerteza se você amanhã se você vai continuar empregado ou não. Existe toda aquela dinâmica que é inerente ao mundo CLT, inerente ao mundo corporativo, tá? E atuando como autônomo não existe nada disso, certo? Existem obviamente os seus desafios, tá? Mas são completamente diferentes dos desafios e dos contratempos que nós encontramos no mundo CLT, né? Legal. O Gero Erley, ele colocou aqui, ó, também acho que sou muito limitado. Sim, Gero Erley, com ele certeza. trabalha CLT também. Ele acabou de falar que ele é CLT e tudo. Também acho muito limitado. E aí, ô Daniel, então, e da onde surgiu a ideia de começar a trabalhar autônomo? Veio através dos meus vídeos ou você já vinha com essa ideia e aí depois de assistir o meu treinamento que você concretizou isso? Foi 100% a partir do momento que eu tive acesso aos seus materiais. Eu comecei a acompanhar o seu trabalho também nas redes sociais, tá? E daí realmente me caiu a ficha. Falei, puxa, eu acho que esse é o caminho que tem que seguir. Porque eu cheguei à conclusão que realmente o universo CLT para mim já está fechado, tá? Foi um ciclo que eu cumpri durante a maior parte da minha carreira profissional e é um ciclo que se encerrou, certo? Mas Show. efetivamente a decisão, olha, vou seguir pelo caminho de atuar como autônomo, realmente foi a partir do momento que eu tive acesso ao seu material e fiz todo o processo de estudar o seu curso, estudar a tua metodologia. Né? Legal. O Gero Heller colocou aqui também, ó. Hoje estou vivendo isso, empresa em processo de venda e as incertezas. Então, na minha mentoria, eu tenho um engenheiro também que ele trabalha numa empresa e ele ganha muito bem numa empresa, mas ele fala isso, ele fala assim, meu, e lá eu não sei, a qualquer momento posso ser mandado embora. Sim, Como é um cargo que tem um salário muito alto, então acaba sim, que vive muito essas incertezas, né? Putz, sim, será que eu vou trabalhar mais um mês, mais dois? A qualquer hora tá olhando o facão passar ali, né? sim. E aí eu gosto de sempre salientar isso, galera. Melhor momento de arrumar o telhado da sua casa é nos dias de sol. Não espere vir a chuva.
Porque muita gente fala, mas hoje eu já estou trabalhando, já estou ganhando bem, legal, mas e o dia de amanhã? Ninguém está pensando num plano B, ninguém está pensando na casinha dos 3 porquinhos de concreto, de bloco, né? Porque você trabalhar CLT é bom, você tem ali todo mês ali, né? Muita gente acha bom, eu não acho bom. Mas, enfim, a pessoa tem ali garantido o salário dela no final do mês. Mas, em compensação, a qualquer hora, a empresa pode vir e cortar, passar Sim, o facão fora e já era, você está na rua, não tem para onde exatamente. correr. E aí, uma coisa é você estar na rua, já com uma carteira de clientes atuando como autônomo, já com o seu telhado arrumado. Outra coisa é você deixar para procurar um mercado, para se capacitar depois que isso acontecer, tá? Então, saliento muito bem isso, tá? Eu comecei assim, né? Comecei a arrumar meu telhado no dia de sol e eu espero que indico para que todo mundo faça da mesma forma, né? Comece a atuar de forma paralela, vai conseguindo seus primeiros clientes, vai começando sua atuação ali como autônomo, e aí se um dia acontecer bem, se não acontecer também, você tem uma renda extra ali, tá? Daniel, qual foi a principal decisão, o principal fator, na verdade, que fez você decidir pelo meu treinamento? E não, tipo assim, vou tentar aprender sozinho, ou sei lá, qualquer outra coisa. Não, eu falo, não, vou pelo treinamento, porque isso? Qual foi o fator? Primeiro porque você, durante o treinamento básico, você me transmitiu uma segurança muito grande, uma firmeza muito grande, uma clareza muito grande naquilo que você propôs a passar de conteúdo para os alunos, tá? E isso realmente me chamou a atenção, porque foi algo que foi, digamos assim, foi uma ruptura para mim, né? Eu realmente não tinha essa concepção de que era possível atuar como autônomo, tá? Mas ao assistir o seu treinamento e levando em consideração a dinâmica, a maneira como você apresentou o conteúdo e as possibilidades, tá? Isso realmente foi o ponto de virada para mim, tá? Legal. E, cara, sobre resultados, né? Sobre serviços. Quais foram os serviços que você já realizou aí até hoje, né? De outubro para cá, você tem pouco tempo ainda atuando como autônomo, mas já tem uma experiência legal. Quais Uhum. foram os serviços que você já realizou e média de valor, se você conseguir abrir para a gente também seria legal. Tá. Na área de brinquedos, eu tenho atuado principalmente com manutenção preventiva e corretiva, tá? Agora eu estou assinando, vou começar o meu contrato como responsável do buffet, né? E na área de máquinas pesadas, o primeiro trabalho que eu fiz, inclusive antes até de fazer os trabalhos como na área de brinquedos, né? A primeira RT que eu emiti como autônomo foi referente a uma avaliação em campo que eu fiz de uma perfuratriz, né? Uma máquina pesada, né? Máquina de construção. Ela estava com problemas no sistema de arrefecimento. Eu fiz uma avaliação em campo da performance do equipamento, elaborei um checklist específico com base na literatura que eu tenho acesso já, eu usava na época de engenheiro de aplicações de motores, tá? Eu fiz a avaliação desse equipamento, identifiquei um problema no projeto do sistema de arrefecimento, emiti o laudo referente a essa avaliação em campo, né? Apontando o problema e propondo soluções para o cliente, né? Na parte de máquinas de construção, na parte de máquinas pesadas ainda, eu tenho feito trabalhos voltados para documentação técnica, né? Elaboração de manuais, elaboração de catálogos, etc., né? E digamos que cada serviço tem rendido, em média, depende muito da natureza do serviço, da complexidade do serviço, tá? Digamos que de R$ 1.500 a R$ 3.500 por cada serviço. Por cada serviço. E aí, de outubro para cá, de outubro para dezembro, quanto que você faturou? Aproximadamente 20K. 20 mil reais. Em outubro, novembro, dezembro, em 3 meses, basicamente. Uhum. Legal. E é só o começo, né? É só o começo, porque Com a área certeza. é boa, a área é grande, promissora, tem muita coisa ainda pela frente, né? Agora é efeito bola de neve, né? Eu costumo falar, porque na engenharia os nossos serviços são recorrentes. A maioria Sim. dos serviços são recorrentes.
E para quem está assistindo aqui, no treinamento vocês vão entender o que é serviços recorrentes, porque eu explico quais as áreas vocês podem atuar, tempo de serviço, a periodicidade de um serviço para o outro, quanto que você fatura por serviço, enfim, vocês vão entender melhor lá. Mas aí a gente tem esse efeito bola de neve, porque os clientes, você vai criando uma nova carteira de clientes, dando entrada de novos clientes a cada dia e vai renovando os antigos também. Porque eu tenho empresas que fazem serviço comigo já há 8 anos, 10 anos, tem empresas que fazem há 5 anos, tem empresas que fazem há 3 anos. Então, as empresas elas vão renovando o serviço e você vai conseguindo novas empresas. Então, você vai ganhando uma carteira de clientes que vai te gerando, né, rendimentos. Então, é efeito bola de neve. Com certeza, né, se Deus abençoar aí daqui para frente, é só ladeira acima, né, de valores aí para você. Com certeza. Show. E dentre esses serviços, qual foi o maior que você realizou e o valor? Eu diria para você, os maiores serviços que eu fiz. Na área de brinquedos foi uma manutenção corretiva bem extensa que foi feita num brinquedo eletromecânico, tá? Basicamente, é como se fosse um monorail, né? Ele demandou várias manutenções em termos de fazer reparação do sistema de freios, fazer reparação do sistema de acionamento e de tração, né? Então, foi um serviço bastante complexo, demandou bastante mão de obra, né? Esse serviço deve ter ficado em torno de, somando passo a passo, que foram várias intervenções paulatinas, né? E que deve ter ficado em torno de uns 5, 6 mil reais, né? E na área de máquinas pesadas, foi justamente essa consultoria em engenharia de aplicações, né, que foi a inspeção em campo, avaliação em campo e elaboração do laudo técnico, né, que ficou em torno de R$ 3.500. Show. Teve aquele da montanha-russa que você fez também, né? Exatamente, é o caso do monorail que eu havia comentado, né? Ah, tá, legal, legal. Show. Bom, para a gente começar a encerrar a nossa entrevista de hoje, tem um engenheiro falando algumas besteiras aqui no chat. Engenheiro Heitor, cara, você está falando de testemunho, você está falando de serviço, cara, dá uma olhada no meu Instagram, você não sabe dar missa a 1/3, cara. Então, cara, dá uma olhada lá antes de falar besteira, ou se você não está afim de escutar aqui, não está afim de assistir, clica no xizinho lá, cara, lá tem um xizinho lá, ou se você tiver no celular, fecha a janela, cara, pronto, sai fora e tá tudo certo, beleza? Fica meu recado aí para você. Vai lá no meu Instagram, tá? @EngeDanielLemos. Você vai ver 200 serviços meu lá, enfim. Dá uma olhada lá, depois você vem falar comigo, beleza? E outra, tá? Ele falou aqui que o objetivo da live é falar bem das pessoas, semideus, não sei o quê. Cara, não tem nada disso. A gente está comentando aqui sobre serviços da área, tá? Mas, enfim, fica minha dica aí para você. Engenheiro Daniel, o que hoje você pode viver da engenharia mecânica que, de repente, você nunca pensou em viver? O que é a engenharia mecânica? O trabalho do engenheiro mecânico autônomo hoje ele pode render para você que nunca você pensou que renderia. Qual que é o mérito disso? Atuar como autônomo realmente me abriu a mente para uma série de áreas de conhecimento, de áreas de atuação que eu sequer imaginava que existiam, né? Eu sequer imaginava que seria possível atuar como engenheiro nessas áreas, principalmente parte de brinquedos, parte de refrigeração e ar-condicionado, NR12, enfim, eram áreas que, como eu sempre fiquei muito focado no negócio de motores diesel, né? Então, isso foi meio que, digamos assim, uma venda, né? Eu não tinha visibilidade de outros segmentos, né? Então, realmente, foi muito positivo nesse sentido de mostrar outras nuances, outros segmentos, outras possibilidades para atuar dentro da área de engenharia, tá? Show. Bom, e para a gente encerrar, então, qual que é a dica que você daria hoje para a galera que está assistindo a gente, para os engenheiros que são recém-formados, nunca atuaram ainda na área da engenharia mecânica? Qual que é a dica que o engenheiro Daniel daria aí para essa galera? Bom, como experiência própria, Daniel, o que eu posso falar para vocês? Existe vida fora da CLT, tá? É importante que vocês tenham essa percepção. O mercado tem várias possibilidades. Você tem que ser persistente.
porque todo começo de operação é complicado, né? Até porque, como dependendo do ponto da sua carreira, você vai ter uma certa dinâmica de trabalho, e isso às vezes pode ser positivo ou negativo quando você começa a fazer prospecções, tá? Enfim, você tem que criar uma metodologia de prospectar clientes, de abordar clientes, tá? Isso às vezes toma um certo tempo até você encontrar o modus operandi correto, tá? Mas é preciso ser persistente, é preciso ser consistente também, tá? E se você não tem conhecimento suficiente, uma certa área de conhecimento, procure o apoio através de parcerias, tá? Eu não tinha essa visão como CLT, eu não tinha esse entendimento de que você pode estabelecer parcerias com outros profissionais para entregar um serviço, para atender uma demanda de um cliente, tá? E realmente foi uma surpresa muito positiva para mim. Poder contar com o suporte de parceiros, de engenheiros que já atuam em certa área, tá? Que pudessem me dar o subsídio para eu poder efetivar um negócio e entregar soluções para as demandas dos meus clientes, tá? Então, de maneira resumida, seria isso. Show, muito bom. Qual que é o nome da sua empresa, Daniel? DS79 Consultoria e Engenharia. Então, galera, quem quiser saber se o engenheiro Daniel é de verdade, é um pouco da empresa dele, DS79 Engenharia? Consultoria e Engenharia. Consultoria e Engenharia, tá? Dá uma olhadinha lá no site, no Instagram. Tem Instagram também, Daniel? Tem, né? Sim. Instagram, Facebook, LinkedIn. Legal. Então, quem quiser conhecer melhor o Daniel aí, a empresa dele de engenharia mecânica, só dá uma conferida aí, tá? Engenheiro Daniel, obrigado, meu amigo. Tamo junto. Precisar de Muito qualquer coisa obrigado. aí, é só avisar. A gente está fazendo um serviço em parceria aí também, de alguns materiais. Precisa de alguma dúvida, você me avisa. Daniel também foi no nosso evento presencial lá em São Paulo, na sede do CREA, né, Daniel? E foi outro ponto de virada também. Outro ponto, legal. A gente fez um evento presencial dentro do CREA São Paulo, aqui na Avenida Angélica, aqui em São Paulo. Foi um evento de 3 dias, o Daniel estava lá os 3 dias. Então é isso aí. Precisa de mim, é só avisar, tamo junto. Até a próxima, Daniel. Tamo junto sempre. Muito obrigado pela atenção. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.